Olá, pessoal! Vamos iniciar o nosso bloco de estudos do mês de maio, iniciando então com as aulas 4 a 6. O assunto da nossa aula de hoje é aspectos quantitativos das transformações químicas. Vamos começar a falar um pouquinho sobre bioquímica. Vamos lá! Então, como sempre, vamos só dar uma relembrada do que a gente falou na aula passada. Aula passada, nós estudamos sobre as teorias do surgimento da vida. Falamos sobre o criacionismo, panspermia, hipótese de Oparin e Haldane, falamos do experimento de Miller e Euler, e também falamos sobre a hipótese heterotrófica e autotrófica. Discutimos um pouco sobre essa questão do surgimento da vida, lembram? Falamos sobre quais teorias são mais aceitas dentro da ciência. A hipótese de Oparin e Haldane é a hipótese mais aceita para responder essas questões atualmente. E hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre bioquímica. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar os aspectos quantitativos das transformações químicas. Para isso, a gente vai, então, aprender hoje quais são os tipos de soluções que existem. Vamos falar das soluções insaturadas, soluções saturadas e soluções supersaturadas. Vamos falar também um pouco sobre quais são os aspectos quantitativos utilizados para compreender esses tipos de reações. Vamos lá, então, entender isso tudo. Para começo de conversa, nós precisamos ter muito claro em mente o que é uma solução. Eu sei que esta palavra ela é bem comum no nosso dia a dia. A gente, inclusive, escuta bastante falar em soluções químicas. Quando a gente fala em solução química, imediatamente vem na nossa mente essa ideia de laboratórios, de cientistas misturando uma coisa aqui, outra ali, explosões acontecendo. E realmente a solução química ela pode sim ser realizada em laboratório. Uma solução pode sim ser feita através da mistura de substâncias químicas. Porém, para a gente falar em solução, precisa ser uma mistura homogênea. E aí, lembram do que é uma mistura homogênea? Vamos lá, homo, igual. Então, uma mistura homogênea é aquela em que eu consigo ver apenas uma fase, ou seja, uma mistura homogênea é aquela que, após misturar duas ou mais substâncias, existe apenas uma fase final. Eu consigo ver apenas uma coisa, tudo igual. Na mistura homogênea, não dá para diferenciar visivelmente, né? A olho nu, não consigo diferenciar as misturas que estão ali, as substâncias que estão ali misturadas. Então, como a gente já falou, a solução ela pode sim ser feita em laboratório através da mistura de substâncias químicas ali dentro de um laboratório. Porém, a solução é coisa que a gente também faz no nosso dia a dia. A todo momento vocês estão fazendo soluções. Querem ver? Vou mostrar para vocês como vocês fazem solução no dia a dia de vocês. Vamos lá. Então, vejam só, aqui eu coloquei imagens de alguns exemplos de soluções que vocês utilizam no dia a dia de vocês. Nós temos, por exemplo, o refresco em pó, um cafezinho, o leite com achocolatado, o soro fisiológico, quando às vezes vocês estão doentes, acabam tendo que ir no hospital, tomar um sorinho para hidratar, tudo isso são soluções também. O refresco em pó, o que você faz? Tá pegando aquele pozinho cheio de açúcar, corante, aromatizante, misturando na água, até ele se dissolver. Quando ele se dissolve, aquela água que antes era incolor, antes ela era sem cheiro, sem sabor,
Agora ela ficou com cor, com sabor, com cheiro e ali virou então uma mistura homogênea e eu chamo aquilo de solução. O café é a mesma coisa. Você misturou o pó do café na água, ele aconteceu o quê? Se dissolveu, aquele pó que era um sólido se dissolveu na água quente. Então, você teve que elevar a temperatura, né, da água para poder dissolver o pozinho do café. E depois disso, o que você tem? Uma mistura homogênea. Você depois não consegue diferenciar o pó do café da água. Tá misturado, tá dissolvido. O leite com achocolatado também. Você vai colocando o leite, você vai colocando o achocolatado e misturando no leite, até que aquele achocolatado fique completamente dissolvido. Às vezes tem gente que gosta de um leite bem forte, com bastante achocolatado. E aí o que acontece? Fica um restinho lá no fundo do copo. E a gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Outro exemplo que eu coloquei aqui também do soro fisiológico. O soro fisiológico, ele é composto por água e alguns sais minerais. E está completamente dissolvido também. É uma mistura homogênea. No soro fisiológico, eu também não estou conseguindo a olho nu ir ali e diferenciar, né? Olha, aqui tem o cloreto de sódio. Não, tá tudo misturado, tá dissolvido, é uma mistura homogênea. Então, temos aqui outro exemplo de uma solução bem presente no nosso dia a dia. É importante a gente compreender que a química, a bioquímica, né? Ela faz parte da nossa vida. A gente estuda aqui os aspectos quantitativos, as fórmulas, as contas, os cálculos, mas isso tudo é apenas uma forma da gente compreender o que está acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia. A todo momento a gente está tendo contato com a química, com reações, com transformações. Então, hoje o nosso assunto é solução. Compreendemos então o que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Então percebam aqui que em toda solução nós vamos ter uma substância que vai ser dissolvida e outra substância onde vai acontecer essa diluição. Essa substância que vai ser dissolvida nós vamos chamar de soluto. E a substância onde ocorre essa diluição, nós vamos chamar de solvente. Por exemplo, em uma solução de água e sal, o sal é o soluto e a água é o solvente. Sabendo então das partes que compõem uma solução, né? Sabendo o que é um soluto, sabendo o que é um solvente, a gente pode classificar as soluções com relação a uma coisa que se chama saturação. O que é a saturação? Já ouviu falar aquela expressão, tô saturado disso aqui, tô saturado dessa situação. O que isso significa? Significa que a pessoa tá já de saco cheio, já completou tudo que ela aguentava, né? Então, é essa ideia que a gente precisa ter em mente também aqui dentro das soluções. A saturação de uma solução está relacionada a essa relação que existe entre a quantidade de soluto que pode ser dissolvida numa determinada quantidade de solvente. A gente chama isso de coeficiente de solubilidade, ou seja, é a relação da quantidade de soluto que eu posso dissolver em uma determinada quantidade de solvente em uma dada temperatura. A temperatura ela é importante também nessa questão da dissolução
de um soluto dentro de um solvente. Lembra do café? Para eu poder dissolver o pó do café na água, eu preciso fazer o quê? Esquentar a água, não é isso? O leite, para eu dissolver o achocolatado no leite, eu preciso esquentar o leite? Não. O refresco, para eu dissolver o pó do refresco, eu preciso esquentar a água? Não. Então, cada soluto e cada solvente tem também, eles são afetados também pela questão da temperatura, tá? Bom, falando disso, a gente tem como classificar as soluções em 3 tipos: soluções insaturadas, soluções saturadas e soluções supersaturadas. Vamos falar sobre cada uma delas agora. O primeiro tipo de solução que nós vamos falar então são as soluções insaturadas. Esse prefixo in é de negação, né? O saturada, lembra que a gente falou que uma coisa saturada é uma coisa que tá cheia, né? Que já chegou no limite. Mas aqui agora é insaturada, ou seja, ainda não saturou, ainda não chegou no limite. Então, uma solução insaturada é aquela em que a quantidade de soluto dissolvido é inferior à quantidade máxima que poderia ser dissolvida numa dada temperatura. Por que a gente fala da temperatura? Porque a gente já falou anteriormente, a temperatura ela influencia. Então, por exemplo, uma solução insaturada de água com sal de cozinha, o NaCl, é aquela solução em que eu pego a água, coloco o sal, coloco uma pequena quantidade de sal, misturo, ele se dissolve facilmente, de tal forma que eu poderia continuar colocando sal e ele ainda iria se dissolver. Então, a solução insaturada é aquela em que ainda não atingiu a saturação, ou seja, é uma quantidade de soluto inferior à quantidade máxima que poderia ser dissolvida naquele solvente. Vamos ver aqui agora soluções saturadas. Então, olha o nome, saturada, tá no limite, encheu, chegou no máximo que podia. Então, uma solução saturada é aquela em que a quantidade máxima de soluto, né, que poderia ser dissolvida numa dada temperatura específica no solvente. Então, na solução saturada, a gente chegou no limite do que aquele solvente pode ser dissolvido naquele soluto. Por exemplo, de novo, o sal de cozinha com a água. Lembra que no exemplo anterior, no slide estava mostrando 25 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Ali era uma solução insaturada. Agora, nós estamos colocando 50 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Então, o que aconteceu? A água, que é aqui o solvente, conseguiu dissolver esse sal, que é o soluto, porém, uma parte ficou ali no fundo. Essa partezinha de sal que a gente ainda consegue visualizar no fundo, a gente chama de precipitado, corpo de chão ou corpo de fundo. É o que acontece, por exemplo, quando você está fazendo o seu leite com achocolatado. Você vai colocando achocolatado e mistura. Colocou um pouquinho, misturou. Beleza. Aí você acha, não, ainda tá fraco, vou colocar mais achocolatado. Colocou, misturou, ainda tá fraco, coloca mais. Tem gente que coloca bastante, que quando termina de tomar o leite, tem aquela montanha de achocolatado ali no fundo do copo, né? Aquilo ali é o corpo de fundo de uma solução. Ou seja, o leite dissolveu o achocolatado, mas uma parte do achocolatado ficou ainda ali no fundo, porque ela não foi dissolvida. Era uma solução saturada com corpo de fundo.
Outra situação que pode ser observada esse corpo de fundo. Por exemplo, o refresco, né, que a gente já falou dele, esse suquinho em pó. Ele tem, geralmente, você compra um pacotinho e lá tá escrito, faz 1 litro. Então, no modo de preparo, ele fala dissolver em 1 litro de água. Então, você pega aquele pacotinho, coloca em 1 litro de água e ele realmente é todo dissolvido. Ali é uma solução saturada. Porém, se você colocar menos que 1 litro, digamos que você coloque 500 ml apenas de água, o que vai acontecer? Você vai conseguir dissolver uma parte do pozinho, mas outra parte vai ficar acumulada no fundo da jarra, não é isso? Então, ali é uma solução saturada com corpo de fundo. Nessas situações em que a gente tem uma solução saturada com corpo de fundo, pode acontecer um processo em que a gente vai ter uma solução chamada de supersaturada. O que é isso? Supersaturada, olha só o nome. Nesse caso, a gente vai conseguir fazer dissolver essa quantidade de soluto maior do que o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, pessoal, lembrando, é justamente a proporção da quantidade de soluto que pode ser dissolvida em uma quantidade determinada de solvente. Então, lembrando do suco de pozinho, se eu posso dissolver aquela quantidade de refresco de pozinho em 1 litro de água, se eu tiver menos solvente, ou seja, se eu tiver só 500 ml de água, eu vou dissolver uma parte, mas uma parte daquele soluto, daquele pozinho, vai continuar ali no fundo. É o corpo de fundo, né? Mas o que acontece? Se eu alterar a temperatura, eu consigo dissolver o restante, eu consigo dissolver aquele soluto que ficou acumulado no fundo. Então vejam como é importante essa questão da temperatura, porque alterando a temperatura eu consigo alterar a solubilidade da minha solução. E aí, quando um soluto que poderia ser dissolvido apenas em uma determinada quantidade de solvente, quando eu altero a temperatura, eu consigo dissolver o restante daquele soluto que ficou acumulado no fundo. Nesse caso, a gente tem, então, solução supersaturada. Então, temos um exemplo aqui de cada uma das soluções que a gente falou, só para a gente fixar. Então, eu tenho 100 ml de água e estou colocando 20 gramas de sal, NaCl. Ainda não atingiu o tanto que a água consegue dissolver de sal, um tanto que 100 ml de água consegue dissolver. Então, é uma solução insaturada. Aquele sal foi dissolvido por completo, porém, eu ainda posso colocar mais. Quando eu coloco mais, eu chego numa solução saturada, né? 31,6 gramas de sal. 100 ml de água, é uma solução saturada, dissolvi o sal completamente. E a partir de agora, se eu colocar mais soluto nessa solução, esse soluto vai começar a se acumular no fundo, ele não vai mais ser dissolvido, porque já dissolveu tudo que podia, já saturou. É o que acontece aqui no terceiro caso, onde ele colocou 50 gramas. Então, virou uma solução saturada com corpo de fundo. Significa o quê? Que tem mais soluto do que aquele solvente é capaz de dissolver. Na solução supersaturada, a gente vê que o solvente, né, o soluto que ficou no corpo de fundo, ele foi dissolvido. Por quê? Essa solução passou por uma alteração de temperatura. Vamos ver aqui agora, então, sobre os aspectos quantitativos, ou seja, vamos falar sobre as relações de proporção que existe dentro das soluções. Então, uma solução,
a gente sabe que ela é formada por um soluto e um solvente, né? Pode haver mais tipos de solutos, no caso, porque a solução ela é o quê? Uma mistura homogênea de uma ou mais substâncias. Bom, existe então uma relação de proporção entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Foi o que a gente acabou de ver. Se eu colocar mais soluto do que aquela quantidade de solvente é capaz de dissolver, vai acontecer o quê? Vai ter a formação de um corpo de fundo. Se eu colocar menos, eu vou ter uma solução insaturada. Então, existe uma relação de proporção entre essas quantidades. E quando a gente está falando sobre isso, a gente fala de duas medidas. A gente fala de massa e fala de volume. Tá? A gente tem que saber massa e volume do soluto, do solvente e da solução. A massa e o volume da solução, ela nada mais é do que a soma entre massa de soluto e massa de solvente. No caso do volume, o volume da solução nada mais é do que a soma do volume do soluto com a soma do volume do solvente. Como que sabemos disso, professora? Lembrando lá de Lavoisier. O que Lavoisier falava? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se a solução é a mistura de um soluto com um solvente, o resultado da massa dessa solução só pode ser a soma da massa do soluto com a massa do solvente. O volume dessa solução só pode ser a soma do volume do soluto com o volume do solvente. Sabendo agora sobre massa e volume, vamos falar da concentração. Olha só, quando você faz um café, não tem gente que gosta de um café mais forte, outros já preferem um café mais fraco. O que é isso? Isso nada mais é do que a concentração daquela solução. O café é uma solução, lembra? Então, quando você fala que o café está forte, você na verdade está querendo dizer que a concentração daquele café está forte. Ou seja, você está querendo dizer que a massa do soluto, quem que é o soluto? É o pó do café. Aquela massa, ela está muito grande, ou seja, tem bastante pó de café naquela solução. Então, a concentração é isso, é a relação da massa do soluto com o volume da solução. A gente pode calcular essa concentração. Basta eu saber a massa do soluto que foi colocada e o volume da solução. Aí eu divido a massa do soluto pelo volume da solução e encontro a concentração daquela solução. Então, nós podemos ver aqui um exemplo onde a gente consegue calcular a concentração de uma solução. Nesse exemplo, a gente tem uma solução formada com um NaCl, que é o sal de cozinha. Então, é uma solução de 3 litros, em que nesta solução nós temos 60 gramas de soluto NaCl. Como eu calculo a concentração? Dividindo a massa do soluto pelo volume da solução. Quem é o soluto? O NaCl. Qual é a massa? 60 gramas. Então, eu faço 60 gramas dividido pelo volume da solução. Qual é? 3 litros. Então, a concentração é 60 dividido por 3, que dá 20. 20 o quê? 20 gramas por litro. O que isso significa? Significa que nesta solução, a cada 1 litro, eu tenho 20 gramas de soluto, 20 gramas de NaCl. Belezinha, pessoal? Era isso que a gente tinha para falar na nossa aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.